Olá, meus irmãos e amigos e todos que nos acompanham neste canal. Nós vamos estudar nesta quinta-feira sobre um assunto e uma doutrina maravilhosa das Escrituras. Nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Falar que Deus é imutável e o que isso significa? E o nosso texto básico está em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Louvado seja o nosso Deus por esta afirmação tão importante para a vida da sua igreja. Nós vamos orar nesse momento, antes de iniciarmos o estudo e a meditação da palavra do Senhor para hoje. Oremos. Santo e eterno Deus, nos abençoa, Senhor, com o estudo, a meditação que faremos da tua palavra nesse momento. Que o Senhor possa guardar cada um dos que estarão ouvindo esta mensagem, que o Senhor dê sabedoria e entendimento a cada um, para que compreendam, ó Deus, o que a tua palavra nos ensina acerca da doutrina da imutabilidade do Senhor. Nos abençoe e nos dê graça nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu me lembrei, meus irmãos, de uma música composta por Nelson Motta, uma música muito conhecida por aí afora, e a música diz assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre como uma onda no mar. Como uma onda no mar. E parece que Nelson Motta tem razão. De fato, meus irmãos, quando se trata da natureza, do tempo e das pessoas, tudo passa e muda. Mas existe alguém que não muda, que é imutável, é o nosso Deus. O Senhor é imutável, somente Ele tem o poder de ser quem Ele sempre foi desde a eternidade, ou durante toda a eternidade. Luiz Berkoff, um importante teólogo reformado, ele define a imutabilidade de Deus da seguinte maneira. Ele diz assim: Deus é imune de todo acréscimo ou diminuição e de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser e perfeições. Vejam, meus irmãos, Deus é imune a todo acréscimo ou diminuição de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser e perfeições. Assim, meus irmãos, a imutabilidade do Senhor é um assunto presente nas Escrituras e que vocês verão no final faz muita diferença, faz toda a diferença na vida da igreja. E eu gostaria de fazer uma pergunta àqueles que nos ouvem nesse momento. Qual a dimensão da imutabilidade de Deus? Como podemos compreender a imutabilidade de Deus? Então, a imutabilidade de Deus, ela é perfeita, ela é a perfeição pela qual não há mudança, primeiro, em seu ser, segundo, em seus planos e propósitos, terceiro, em seu discurso e, por último, em suas promessas. Vamos ver cada um desses? Primeiro, a imutabilidade de Deus tem a ver com o ser de Deus, tem a ver com o seu ser.
sua personalidade e o seu caráter. Deus é o absoluto, a causa e a razão de todas as coisas existentes. Deus, ele é autoexistente. Na verdade, ele é o único ser autoexistente. Ele tem em si mesmo a razão da sua própria existência. As Escrituras falam sobre isso. O Senhor Jesus, em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, o Senhor disse assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Assim como o Pai tem vida em si mesmo. O apóstolo Paulo também, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, ele diz que o Senhor é o único imortal. Nesse sentido, o Senhor, ele é existente o tempo todo, né? Não há um princípio em Deus. Deus também, ele revela em sua palavra que ele é quem ele é desde sempre, né? Quando ele chamou Moisés para libertar, tirar o povo do Egito, ele, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 14, ele se revela dessa forma a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É assim que Deus, então, meus irmãos, ele se define, é assim que ele se apresenta ao seu povo. E eu queria fazer uma citação de Charles Spurgeon, que declarou assim acerca da imutabilidade de Deus. Ele diz assim: Deus é perpetuamente o mesmo. Ele não é composto de qualquer substância ou matéria, mas é espírito, puro, essencial e etéreo espírito. E por isso, Deus é imutável. Ele permanece para sempre o mesmo. Não há nenhuma ruga em sua eterna testa. Nenhuma época o paralisou. Nenhum ano o marcou com recordações passageiras. Ele vê as eras passarem, mas com ele está sempre o agora. Ele é o grande eu sou, o grande imutável. Deus não muda. É por isso que Tiago, no capítulo 1 da carta de Tiago, versículo 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Deus, em primeiro lugar, ele é imutável em seu ser. Deus, ele é quem ele é desde sempre. Mas também Deus é imutável nos planos que ele traça para o universo, né? Os planos de Deus também não mudam. Tudo existe e tudo que existe acontece, deriva-se da vontade soberana de Deus. Tudo deriva da vontade soberana de Deus. Mais uma citação, J.I. Packer, ele define esse aspecto dos planos imutáveis de Deus da seguinte maneira. Ele disse: o que Deus executa no tempo, ele já planejara desde a eternidade, e tudo o que ele planejou na eternidade realiza no tempo. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Os planos ou propósitos são resultado, então, desta vontade soberana do Senhor. Eu queria citar dois textos. Primeiro, Salmo 33, versículo 11. O salmista diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O segundo texto, muito conhecido também de todos nós, Jó, no seu último capítulo 42, versículo 2, então Jó conclui a sua história com o Senhor dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor, meus irmãos, ele também não muda em seus planos. Nenhum dos planos de Deus, meus irmãos, pode ser frustrado. Mas ele diz mais. Aliás,
o terceiro aspecto da imutabilidade de Deus tem a ver também com o seu discurso. O discurso de Deus, ele não muda. E o discurso de Deus é a sua palavra. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o discurso de Deus, é aquilo que Deus ele diz para toda a humanidade. A Bíblia, meus irmãos, é a revelação escrita dos pensamentos e das ideias de Deus. E é a própria Escritura, a própria Bíblia Sagrada que dá testemunho desta verdade. Em Isaías capítulo 40, versículo de número 8, o profeta diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30, o próprio Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A causa da imutabilidade da palavra de Deus é a própria imutabilidade do ser de Deus. Agora eu queria fazer uma citação do Catecismo Maior da nossa igreja, na pergunta de número 7 do Catecismo Maior. A pergunta de número 7 é: quem é Deus? E veja a resposta: Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longanimidade, cheio de bondade e de verdade. É assim que a sua palavra o descreve, é assim que a palavra de Deus o define. Deus, ele é imutável naquilo que ele diz, tudo o que ele fala, tudo o que ele executa é imutável, não muda por conta do seu próprio ser. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz que ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. O Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Mas por último, Deus também é imutável em suas promessas. Nós falamos sobre isso aqui, né? Falamos em outro vídeo sobre as promessas de Deus. E as promessas de Deus não mudam por conta do seu próprio ser, por conta da imutabilidade de Deus. Eu cito mais uma vez um belíssimo texto que está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, as palavras de Salomão: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra lhe falou, nenhuma só palavra falou de todas as suas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Todas as promessas de Deus, elas se cumprirão, já se cumpriram muitas das suas promessas, e as que ainda não se cumprirão, porque Deus, ele não muda e porque ele não é filho do homem para que minta. Ele, como diz Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Ou como diz Isaías no capítulo 41, versículo 4, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As promessas de Deus também são imutáveis. Mas, meus irmãos, o que na prática a doutrina da imutabilidade de Deus nos ensina? Qual a importância da imutabilidade de Deus para a vida da igreja? O texto que a gente leu, o texto básico que a gente leu de Malaquias, capítulo de número 3, continua no verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É claro que quando ele se refere aqui aos filhos de Jacó, ele não está falando apenas aos filhos, digamos que de sangue de Jacó, mas ele está se referindo a toda a descendência de Jacó e de Abraão, conforme foi a promessa que Deus deu
a Jacó em Gênesis capítulo 28, no versículo número 13 e 14, a promessa que o Senhor fez a Jacó foi esta: perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Portanto, quando as Escrituras falam dos filhos de Jacó ou dos filhos de Abraão, ele está se referindo a toda a sua descendência e a sua descendência espiritual, conforme Gálatas capítulo 3, no versículo número 26 a 29, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vejam então que palavra maravilhosa, meus irmãos. Malaquias capítulo 3, versículo 6, então explica a razão da existência da igreja. Explica a razão da preservação dos filhos de Deus. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso não somos consumidos. E aqui, meus irmãos, eu queria deixar a conclusão dessa mensagem dizendo algumas coisas muito importantes. Primeiro, é importante que a gente tenha em mente a ênfase que as Escrituras nos dão. Primeiro, a ênfase é no próprio Deus, na imutabilidade de Deus. Segundo, no amor de Deus para conosco. Vejam, meus irmãos, João, em sua primeira carta, ele disse que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A nossa preocupação, meus irmãos, com mensagens antropocêntricas, que dizem, por exemplo, a gente tem visto algumas heresias por aí, né? Dizendo que nós somos o ponto fraco de Deus, ou pessoas cantando dizendo que nós somos preciosos como pedras preciosas. A ênfase nunca está em nós. A ênfase sempre está em Deus, no que Ele é, no que Ele faz por nós, meus irmãos. Nós não somos pessoas obedientes a Deus, nós desobedecemos o Senhor diariamente, nós não somos aqueles filhos exemplares que fazem tudo para agradar a Deus. Meus irmãos, quanto nós desagradamos o Senhor, quanto nós pecamos contra Deus. A ênfase não está em nós e nem no que nós estamos fazendo. Vejam o que o texto diz. Primeiro, ele diz que Deus, ele não muda. Ele é imutável em seu ser. E é por isso que nós não somos consumidos. E é esta razão, meus irmãos, porque devemos dar graças a Deus, dar glórias ao Senhor. É por esta razão que devemos glorificar o Senhor, viver uma vida santa, uma vida temente a Ele. Porque Ele não muda. Nós mudamos. Nós mudamos como a onda do mar, como disse Nelson Motta. Mas o Senhor não. E é por isso que Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele não muda. E é por isso que Ele nos preserva, porque Ele não muda. E é por isso, meus irmãos, que Ele cuida de nós, porque Ele não muda. Se dependesse de nós, se o amor de Deus por nós dependesse do que fazemos por Ele, se o cuidado de Deus para conosco dependesse do que a gente faz para com Deus, nós não estaríamos aqui agora. A razão por que o Senhor nos protege, a razão por que o Senhor nos preserva de todo mal, é porque Ele não muda. Meus irmãos, quanto devo ao nosso Senhor, quanto nós devemos ao nosso Senhor. Tudo. Ele é bom para conosco. Ele continuará sendo bom para conosco. Ele continuará cumprindo as suas promessas para conosco. Por causa do seu próprio ser. Por causa da imutabilidade
do seu próprio ser. É por isso, meus irmãos, e foi por isso que o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9, ele disse: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por isso, não sois consumidos. Podemos passar por muitas coisas, meus irmãos, e aqui está a promessa de Deus para conosco. Aqui está o conforto de Deus para conosco. Podemos passar por muitas coisas, podemos passar por sofrimentos, como disse Paulo, por angústias, passamos por momentos de perplexidade, de desânimos. Mas tem uma coisa que o Senhor não deixa acontecer conosco. Ele não vai nos destruir. Ele não vai deixar que nada nos destrua, porque Ele é sempre o mesmo, desde sempre. Foi por isso que Ele preservou a vida de Jó, quando Jó passou por tudo que ele passou e não negou o Senhor e continua adorando o Senhor, mesmo que ele tenha sofrido tanto. O Senhor o preservou, o Senhor não deixou que Satanás o destruísse. O Senhor cuidou de Jó. E foi por isso que Jó, ele disse então no capítulo 42, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Descanse no Deus imutável. Confie no Deus imutável. Glorifique a este Deus imutável. Ame este Deus imutável, porque Ele tem feito o bem para todos nós. Louvado seja o Senhor por sua imutabilidade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito por teu povo. Oh Deus, o teu cuidado, o teu amor, a tua proteção, Senhor. Oh Deus, a decisão do Senhor em não nos consumir por causa dos nossos pecados. Ó Deus, vem por conta da tua imutabilidade. Nós louvamos o Senhor por tua imutabilidade. Te louvamos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, ó Deus amado, porque o Senhor não permitirá que o teu povo seja destruído. Muito obrigado, Senhor, porque tu estarás sempre com o teu povo, cuidando do teu povo, por conta da tua imutabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela preservação, pelo cuidado e pelo amor que o Senhor tem para com todos nós. Ó Deus, dá-nos um coração grato, reconhecedor de tudo que o Senhor faz e de tudo que o Senhor é para o teu povo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe com esta palavra em nome de Jesus.